Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger E. Dixon, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Último capítulo, a gente vai terminar o livro hoje. Quero dar os parabéns a todos que acompanharam comigo esse estudo bíblico, a leitura desse livro. Depois a gente vai escolher outro livro. E o capítulo, esse é o último capítulo, capítulo 13, e fala sobre tristes conclusões. E diz assim: o premilenialismo é o ensinamento de que Jesus irá reinar nesta terra literal, sobre o trono de Davi, por um período de 1000 anos. As seitas religiosas que promovem o conceito premilenialista age dessa forma, tentando harmonizar primeiramente o reinado milenial com os seus credos e doutrinas. Tais esforços levaram a uma grande variedade de pontos de vista subsidiários, no sentido de como o reino será estabelecido e de que maneira Cristo reinará. Apenas algumas das principais teorias falsas da doutrina, como um todo, foram examinadas neste livro. Esses erros capitais do premilenialismo deduzem consequências completamente não escriturísticas. Neste último capítulo, o autor deseja salientar essas lamentáveis conclusões a que a doutrina do premilenialismo nos leva. A maior parte dessa consequência já foi mencionada nos capítulos anteriores, mas, para enfatizar a gravidade dessas conclusões e seu ataque direto à palavra de Deus, é necessária revê-las novamente. O leitor deve reexaminar cada capítulo que trata da consequência específica descrita no restante deste capítulo. 1. Cristo é destronado. Os pré-milenialistas ensinam que Cristo não se acha agora no trono de Davi. Ele não está no seu trono, reinando sobre o seu reino. Os pré-milenialistas dizem que Cristo não receberá o seu trono até que volte a esta terra literal, para reinar sobre um reino literal. Em outras palavras, este ensinamento destrona o Cristo agora e diz que ele reinará sobre o seu estrado, a terra. Mateus 5,35. Durante o milênio. Não é isso, certamente, o que a Bíblia ensina com respeito ao reinado de Cristo. A Bíblia ensina que Cristo possui presentemente toda a autoridade. Mateus 28,19. Que ele está reinando e regendo a mão direita de Deus. Efésios 1, de 20 a 23, Hebreus 8, 1, Atos 2, de 30 a 35. Que ele está reinando sobre o seu reino, a igreja. Mateus 16, 18 e 19. Efésios 1, de 20 a 23, Lucas 1, 31 a 33, Zacarias 6, 12 e 13. Que ele é o rei dos reis. João 18, 37. 1 Timóteo 6, 15. E que ele reinará apenas até a sua segunda vinda e o juízo. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Em comparação com o que a Bíblia diz sobre o seu reinado atual, o conceito milenial de um reinado terreno seria certamente inferior. 2. O poder de Deus é limitado. O premilenialismo limita o poder de Deus, no sentido de
afirmar que Deus não pode estabelecer o reino quando Cristo veio à Terra pela primeira vez, porque os judeus o rejeitaram cele- e não receberam a sua palavra. Deus então adiou, entre aspas, o reino e estabeleceu a sua igreja em seu lugar. Em outras palavras, se este ensinamento não escriturístico é verdadeiro, o poder de Deus é limitado à vontade do homem mortal. Se a rejeição do reino pelos judeus forçou Deus a adiá-lo, esta seria então uma mudança na maneira de agir de Deus em relação aos judeus, com base na história de sua libertação do cativeiro no Egito, registrada no livro de Êxodo. Como pode ele tirá-los da servidão egípcia e esmagar os exércitos do Egito naquela ocasião e não conseguir esmagar os exércitos romanos durante a vida de Cristo, estabelecendo o reino? Será que Deus envelheceu e perdeu a força com o passar do tempo? Será que percebeu ter cometido um erro em libertar os rebeldes judeus do cativeiro egípcio e prometeu a si mesmo que jamais forçaria novamente a sua lei sobre a humanidade? A resposta a essa pergunta é um não absoluto. A vontade de Deus não está limitada à do homem. Ele tem capacidade para realizar aquilo que promete. Romanos 4, 21. Ele pode livrar. Daniel 3, 15 a 17. Nenhuma palavra ou promessa de sua boca está isenta de poder. Lucas 1, 37. Se ele se, se ele se decide a interferir nos afazeres humanos, que mortal poderá impedi-lo, que mortal poderá afirmar que não poderá levar o efeito seus desejos? 3. A igreja é um substituto. Se a igreja foi estabelecida ao ser adiado o reino, como ensinam os pré-milenialistas, a igreja então não passa de um simples substituto para o reino. Isso significa que a igreja foi uma reflexão tardia de Deus. Deus não pode fazer aquilo que pretendera e profetizara durante centenas de anos e decidiu assim estabelecer a igreja em lugar do reino. Isso traz duas acusações contra os profetas inspirados do Velho Testamento. Primeiro, Deus prolongou o cumprimento das profecias do Velho Testamento relativas ao reino até uma data posterior. Entre parênteses, os próprios premilenialistas diz isso. Fecha parênteses. E, segundo, a igreja não foi planejada nem profetizada por Deus no Velho Testamento. Ambas as acusações são falsas, pois o Senhor cumpriu as profecias relativas ao reino, que é também a igreja. Mateus 16, 18 e 19, Colossenses 1, 13, Atos 2, 41 e 47. Da mesma forma, a igreja foi predeterminada, planejada e profetizada no Velho Testamento. Efésios 1, de 3 a 14 e 3, 10 e 11. 4. As profecias do reino as profecias do reino são nulas. Os pré-milenialistas anulam as profecias do Velho Testamento relativas ao reino, porque Deus não conseguiu superar a rejeição dos judeus e estabelecer o seu reino. Esta falsa alega errado. Os pré-milenialistas não só estão errados na formação
dos seus vários pontos, mas também em suas conclusões. Um argumento aparentemente correto, porém pode ser provado como falso quando suas consequências são consideradas seriamente. Muitas pessoas ingênuas foram apanhadas pelo entusiasmo provocado pelos profetas pré-milenialistas, atemorizante em primeiro considerar os métodos de interpretação e as consequências do pré-milenialismo. Neste capítulo final são salientados alguns exemplos das consequências não bíblicas dos argumentos pré-milenialistas. Se os resultados de um argumento estivessem errados em comparação com a palavra de Deus, abre parênteses, e isso acontece com os pré-milenialismo, fecha parênteses, o argumento é então falso. As conclusões do pré-milenialismo estabelecidas neste capítulo são completamente contrárias aos claros ensinamentos bíblicos. Essas conclusões não bíblicas são o resultado de teorias fundamentais do pré-milenialismo. Portanto, devemos concluir que o conceito de um reino pré-milenial de Cristo nesta terra literal é falso. Subtítulo: Materialismo pré-milenial. Ao examinar os conceitos básicos do ensinamento pré-milenial, devemos concluir que se apoiam bastante sobre as inclinações e desejos materiais do homem. Os judeus criam falsamente que Deus, abre aspas, devolveria o reino a Israel, fecha aspas, e daria prosperidade material a todos os judeus. Atos 1:6. Eles queriam prosperidade econômica e política. O reino milenial de Cristo nesta terra é apenas um avanço deste materialismo. Quem, quem quereria viver nesta terra por 1000 anos? Este é um lugar de sofrimento e dores. O céu não é assim. Um número excessivo de pessoas quer tomar posse dos bens perecíveis deste mundo. Paulo exortou, abre aspas, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, fecha aspas. Colossenses 3:2. Abre aspas, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimenta, fecha aspas. 2 Timóteo 2:4. Abre aspas. Pois a nossa pátria está nos céus, fecha aspas. Filipenses 3:19. Paulo advertiu novamente, abre aspas, e não vos conformeis com este século, o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Romanos 2:12. O céu é glorioso, além de qualquer coisa que possamos imaginar. Devemos manter nossa mente na pátria superior. Hebreus 11:16. Devemos meditar sobre as coisas celestiais. Colossenses 1, de 1 a 3. Por que desejar uma casa corruptível nesta terra, abre aspas, onde a traça e a ferrugem consomem, fecha aspas, quando podemos ter uma casa eterna nos céus, na presença de Deus Todo-Poderoso e Justo? Agradeçamos a Deus pelo fato do reino de Cristo não ser deste mundo. João 18:36, Lucas 17:21. Perguntinhas para fixar esse capítulo. Preencha os espaços em brancos. Os pré-milenialistas dizem
indiretamente que a igreja foi um simples espaço para o reino. 2. Muitos pré-milenialistas ensinam que o espaço voltaram à Palestina, mas não os gentios. 3. Abraão está, abre aspas, espaços, de que ele, entre parênteses, Deus, era poderoso para cumprir o que? Espaço, fecha aspas. Romanos 4, 14 e 21. 4. O pré-milenialismo, na verdade, destrona Cristo agora e o coloca no seu espaço, a terra, durante o milênio. 5. O poder de Deus não está espaço ao do homem. Verdadeiro ou falso? 1. Os pré-milenialistas ensinam que Deus adiou o reino até a segunda vinda de Cristo. Verdadeiro ou falso? 2. O pré-milenialismo diz que Cristo veio ao mundo não para morrer pelos pecados dos homens, mas para reinar sobre um reino terreno. Verdadeiro ou falso? 3. O Novo Testamento ordena que não coloquemos nossos pensamentos nas coisas lá de cima. Colossenses 3, de 1 a 3. Verdadeiro ou falso? 4. O céu promete coisas muito maiores do que qualquer reino terreno poderia oferecer. Hebreus 11, 16. Verdadeiro ou falso? 5. Jesus prometeu que o reino de Deus seria estabelecido nos dias de seus discípulos imediatos. Marcos 9, 1. Verdadeiro ou falso? Para discussão. 1. Quais as consequências de dizer que o reino foi adiado e a igreja estabelecida em seu lugar? Para discussão. 2. Discuta o contraste entre o que um reino milenial de Cristo nesta terra tem a oferecer em comparação com a recompensa que o céu oferece. Obrigado por acompanhar a leitura desse livro. Mais uma vez, parabéns a todos que acompanharam. Estamos finalizando esse livro hoje, do Erro Milenial. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um like. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até agora, até o próximo livro. Amém?